Olá, um bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 7 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau divulgou a agenda de março. São previstas 4 audiências públicas, uma sessão solene e 2 sessões ordinárias dos vereadores mirins da legislatura de 2014 e a sessão do plenário para o Conselho Regional de Enfermagem e a Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Blumenau. A primeira sessão ordinária dos vereadores mirins da legislatura de 2014 aconteceu hoje pela manhã no plenário da Câmara. A segunda está marcada para o dia 21, às 2 horas da tarde, também no plenário. E o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, solicitou manutenções nas ruas do bairro da Velha Grande, prejudicadas pela última chuva. O parlamentar também solicitou manutenções nas ruas Professor Mateus Braganholo e Rua Olímpio Tomás da Silva, ambas no bairro Água Verde. Segundo o vereador, as solicitações de indicação atendem pedidos da comunidade. E manutenções também foram frutos de indicação do vereador João Veneza. O parlamentar solicitou o patrulhamento das ruas Henrique Mete, no bairro Escola Agrícola. Veneza também solicitou manutenções na rua Oswaldo Hess, no bairro Ribeirão Fresco. E o vereador progressista César Sim solicitou manutenções em toda a extensão da rua Pedro Martendal, no bairro Nova Esperança. O parlamentar também solicitou o conserto do asfalto danificado na Rua das Missões, próximo ao número 1291, no bairro Ponta Aguda. E o vereador do PDT, Ivan Nates, solicitou que a Secretaria de Serviços Urbanos efetue reparos no calçamento da Rua Caçapava, no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, as solicitações atendem pedidos da comunidade. E o vereador petista Jefferson Forest solicitou a colocação de proteção de bocas de lobo localizado no bairro Itopavazinha. De acordo com o vereador, os moradores da localidade contaram que uma criança caiu dentro de uma boca de lobo ao descer de um ônibus, pois não havia proteção. Por meio de requerimento, o vereador Marcelo Lanzarin, do PSD, solicitou providências junto à Celesc, no sentido de consertar a rede elétrica na rua Nésio Antúnios da Silva, no bairro Nova Esperança. De acordo com o parlamentar, o requerimento atende pedidos de moradores no local. E o vereador Marco Antônio, do PSDB, encaminhou requerimento de votos de congratulação ao SAMU pela passagem dos seus 8 anos de implantação. O SAMU, que funciona 24 horas por dia, atende urgência, emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas. Ao todo, são recebidas 300 ligações por dia, dessas são gerados 130 atendimentos, na mesorregião, sendo uma média de 900 atendimentos mês, somente no município de Blumenau. O parlamentar parabenizou a todos os profissionais que dedicam sua vida para salvar o próximo. E o vereador Tucano também encaminhou votos de congratulação ao jovem Fred Rost Manck Júnior, assessor de assuntos da juventude da Prefeitura de Blumenau, por assumir a presidência do Fórum Estadual de Gestores Municipais para a Juventude. De acordo com o parlamentar, o fórum desempenha um importante papel perante a sociedade. E o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, solicitou ao 10º Batalhão de Polícia Militar no sentido de realizar rondas policiais entre as 10 horas e até a meia-noite, na rua Soldado Moacir Pinheiro, no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, por causa da presença de maus elementos de usuários de drogas, os cidadãos de bem não podem transitar com segurança no local. E foi aprovada a lei de autoria do vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nates, que institui a Semana Municipal da Conscientização Política. A semana será realizada anualmente na segunda semana de agosto. Segundo o vereador Ivan, o objetivo da lei é conscientizar a população para a importância de acompanhar e participar da vida política de todas as esferas da federação. E também está em vigor a lei de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forest, que institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo. A data será realizada anualmente no dia 2 de abril. De acordo com o parlamentar, a lei tem o objetivo de promover a inclusão no município de Blumenau. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Ai, Carlos, precisava ter corrido tanto, hein? Perdeu o começo do jogo?
Ser um pé de chumbo não é nada legal. Multa, acidente, sempre acaba mal. Ultrapasse com cuidado, compadre, faça-me o favor. Marchesa não se mede pelo acelerador. Respeite a velocidade, a sinalização e só ultrapasse pela esquerda. Motorista legal é motorista consciente. É o meu time. Então vai perder. E amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Em pronunciamento, o vereador progressista César Sim destacou a data e enalteceu o papel das mulheres em nossa sociedade. E para falar sobre este tema, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador César, obrigado pela entrevista. É sempre uma satisfação tê-lo aqui no estúdio. Vereador, então, o papel da mulher na sociedade, eu, o senhor, somos frutos delas, né? Eu tenho dito, né, que 51% da população mundial é mulher e o 49% restante é homem que é filho da mulher. Então, a humanidade é constituída pela mulher. Historicamente, a mulher, ela teve seus direitos resguardados. Até o senhor lembrou na história ali, na época de Getúlio Vargas também, né? O papel da mulher na sociedade foi evoluindo e também o conceito social e psicológico das pessoas também foi evoluindo sobre o papel da mulher na sociedade, não é, vereador? Isso demorou e foi uma luta árdua, inclusive com sacrifícios de algumas vidas, né? A grande criação divina é a vida. E da vida, a humana é que mais interessa a Deus. E por que a vida humana? Porque Ele quis repartir com alguém a sua bondade, o seu amor, né, a sua luz infinita. Então, Ele, para dar continuidade a esta posição, ou este desejo, Ele criou a mulher. Mas a mulher, infelizmente, ao longo da história, não teve de parte do homem, né, aquilo que era sonhado pelo Criador, de ser respeitada, de ter dignidade, de ser parceira. Ela foi humilhada, ela foi pisoteada, ela foi escravizada, ela tornou-se objeto durante um longo período da história. E isso, evidentemente, nos deixa triste, mas parece que estamos recuperando e vamos conseguir ainda resgatar junto à mulher tudo aquilo que o homem deve a ela. Essa evolução desse conceito feminino teve um grande ponto de partida que foi na Inglaterra, numa empresa onde elas protestaram. Imagine só você que está nos assistindo, elas protestaram para ter igualdade de salários e para reduzir a jornada de trabalho de 16 horas para 10. E algumas delas foram queimadas vivas dentro dessa própria empresa. E aí então em 8 de março de 1910, agora na Dinamarca, na Convenção Internacional Feminina, criou-se o Dia Internacional da Mulher. E eu tenho sempre colocado algumas coisas assim que dizem dessa evolução da mulher e conto o episódio ocorrido nos Estados Unidos com o presidente Abraham Lincoln. Diz que ele saiu para passear com a esposa num sábado à tarde e ele próprio dirigiu o seu automóvel. E ele teve necessidade de abastecer o seu automóvel, parou num posto e a esposa desceu e cumprimentou o frentista. E ele, todo enciumado, quando ela voltou, ele disse para ela: por que você não casa com o frentista? E ela disse: se eu tivesse casado com o frentista, ele seria o presidente dos Estados Unidos e não o senhor. Existia um ditado alguns anos atrás, já com a evolução dessa mentalidade, dizia o seguinte: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Esse conceito também evoluiu, né, vereador? Evoluiu. Hoje em dia já é diferente, não é mais atrás de um grande homem, é ao lado. Conceito eminentemente machista, né? Conceito dominador. Então hoje o correto é dizer que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E já tem alguém que diz que atrás de uma mulher bem-sucedida existe ela própria. Um outro episódio interessante é que um ET veio à Terra e ele, caminhando por uma rua, encontrou
um homem à frente da sua casa no portão. E ele disse a esse homem: me leve ao seu mestre. E o homem disse: não posso, a minha mulher não está em casa. Então, evidentemente de que essa comparação nada mais é do que o resgate da justiça que se faz, né, em benefício da mulher. Ela é igual a nós somos iguais a ela. Então ela tem que ter os mesmos direitos que nós temos, ainda na condição de mãe. Então é uma coisa espetacular, uma coisa maravilhosa, que só as mães sabem ter esse sentimento. E nesse Dia Internacional da Mulher, nada mais justo do que os homens, que tanto a sacrificaram, prestem as suas homenagens a elas. Vereador, o senhor tem cobrado constantemente na tribuna da Câmara e meios oficiais sobre a questão da segurança pública aqui na cidade, cobrando também do governo do estado mais efetivos policiais. Como é que o senhor vê hoje a questão da segurança em Blumenau? Eu, quando era promotor de justiça, eu participei da posse do falecido Ronald Baumgart, em 91. E ele deu um discurso inflamado ao lado do então recém-empossado governador Wilson Klein-Urbem. E ele disse naquela oportunidade, me chamou a atenção, que a obra dos últimos 15 anos do governo do estado de Blumenau teria sido o prédio da Receita Estadual, da exatoria para cobrar impostos dos empresários. Atualmente a coisa mudou, nós temos bastante expectativa de obras, a nível federal, estadual e municipal. Nunca tivemos tanto, nós nunca tivemos beneficiados com obras em andamento e outras previstas. Agora, não é por isso que a gente tem que aplaudir. Na questão da segurança, o governo é discriminatório com o Blumenau, discriminação odiosa, uma discriminação histórica, e não se concebe, não se pode admitir uma cidade que tenha tanta representatividade em termos de recolhimento de tributos, ser comparada com outras cidades. Nós perdemos para todos os demais municípios de porte médio e grande porte. Proporcionalmente, nós temos menos policiais militares, menos policiais civis do que todos esses outros municípios. Isso não pode continuar acontecendo. Nós temos que aplaudir a luta desse contingente humano mínimo que nós temos. Agora, não é possível, né, você continuar admitindo essa discriminação. É necessário que o povo, os seus representantes, as suas lideranças se unam e cobrem do governador mais efetivo. Repito, esse efetivo que nós temos é milagreiro. Esse efetivo que nós temos faz milagre. Esse efetivo que nós temos merece os nossos aplausos. Agora, eles não podem continuar nesse sacrifício eternamente quando outros municípios, né, são tratados de maneira diferente do que o nosso município em termos de segurança pública. Dentro dessa questão também de segurança pública, porque não deixa ser brigas de vizinhos e tudo mais, o senhor vem pautando um projeto de lei aqui na casa sobre o PSI, o silêncio urbano, para evitar aquelas dores de cabeça em relação a som alto, né, barulho. Houve aqui na casa uma audiência pública para discutir essa questão. Qual é a resolução dessa audiência? Como é que o senhor espera esse encaminhamento das questões debatidas durante a audiência, vereador? O PSI é o Programa de Silêncio Urbano. Está bem encaminhado, o projeto está bem encaminhado. O projeto usa o senso comum. O projeto não faz uso do decibelímetro. O projeto se baseia no senso comum. O projeto inverte o ônus da prova, o projeto garante a ampla defesa. E nessa audiência nós tivemos várias manifestações e nós não tivemos na história da Câmara de Vereadores uma audiência pública tão concorrida, tão significativa, tão prestigiada. Isso foi ótimo para a comunidade e para a Câmara. E quando uma lei é discutida pela sociedade, e sempre a lei vai, né, ao encontro dessa sociedade no sentido de beneficiá-la, essa lei tem aquilo que a gente chama de legitimidade. O que é legitimidade? É vir de baixo para cima, é o povo discutir, é o povo participar, e eu acho que esse projeto vai ser a consagração da Câmara, porque nós vamos começar por Blumenau o combate à perturbação do sossego alheio, dentro daquele contexto que não é fiscalizado.
em todos os segmentos que dependam de alvará, quer da FAEMA, quer da Polícia Civil, eles continuarão a fiscalizar. Essa lei tem o objetivo de fiscalizar aquelas situações de perturbação do sossego alheio que não dependem de alvará. Quer dizer, vai cumprir, vai tomar conta de uma lacuna ou de um segmento que atualmente não tem nenhuma fiscalização. Se você estiver perturbando o sossego alheio, você pode, quando muito, ser processado pela chamada contravenção da perturbação do sossego alheio. Isso vai resultar no quê? Isso vai acarretar no acúmulo de mais processos para o nosso judiciário e não vai resolver a situação. Então, o nosso projeto prevê para essas situações que hoje é previsto um processo crime por contravenção penal, uma multa administrativa que será aplicada pela Polícia Militar em prol da própria Polícia Militar. O grande avanço do projeto, o grande milagre do projeto, o grande feito do projeto é que ele foi concebido pela Polícia Militar. Normalmente a Polícia Militar teria que dizer, nós estamos cheios de atividades, nós não conseguimos dar conta daquilo que nós temos. Mas a Polícia Militar, na sua dignidade, na sua honra, na sua vontade de querer atender a comunidade, ela chamou para si essa responsabilidade e disse, faça uma lei e nós vamos cumprir com o nosso papel. Então a sociedade toda está de parabéns e isso ficou bem claro nessa audiência pública que nós realizamos. Vereador, outro tema constante do vereador é sobre a situação da rodovia Jorge Lacerda. O senhor vem pautando melhorias naquela região. Qual que é a opinião do senhor hoje sobre o tratamento que é dado nessa rodovia? Sem antes dizer que essa audiência foi requerida pelo vereador Enes Mantal e ele próprio confessou, com a experiência dele, ele nunca participou de uma audiência pública tão concorrida. Nós temos que fazer uma diferença entre BR-470 e SC-470, que agora mudou de número. A BR-470 é aquela que começa lá em Campos Novos e vai até Navegantes, é responsabilidade do governo federal. E a SC-470, que é chamada rodovia Jorge Lacerda, é de responsabilidade do governo do estado. A BR-470 está começando a ser duplicada. E a SC-470 é uma vergonha, é um escândalo. Soma-se a falta de interesse do governo do estado, a carência de policial militar e policial civil, a essa também falta de responsabilidade no que tange a manutenção da SC-470. É buraco para todo lado. Como diria o meu irmão tijucano, tem buraco na sarjeta esperando a vez para entrar na pista. Então tem que acabar com isso. Nós temos que ser respeitados. Nós temos que ter, no mínimo, a volta de alguma coisa de tanto tributo que nós pagamos. Blumenau é honesto, Blumenau recolhe os seus tributos. Então não há razão para ser discriminado com relação à segurança pública e agora também com relação à SC-470, que é aquela que começa aqui na rua Itajaí e vai até o encontro com a BR-101. É importante destacar que tem algumas escolas que também cortam a beira dessa rodovia e muitos pais já vieram reivindicar melhorias também por questão de segurança dos alunos, né, vereador? Ela corta ao meio Gaspar e corta Ilhota. Ela praticamente se estende ao longo do perímetro urbano, daqui até o encontro com a BR-101. Então, tem que ter o cuidado do governo do estado na medida do valor que ela representa e na medida da população que ela atende. O ano passado foi aprovado aqui na Câmara o polêmico aumento ali da taxa de lixo, né, aprovado entre os vereadores. O senhor, o Partido Progressista, a bancada do PT, a bancada do PDT foram contra o aumento. Por que ser contra o aumento, vereador? Qual a opinião do senhor em relação a esse aumento da taxa de lixo? Primeiro que é um compromisso moral que eu tenho comigo mesmo. Quando eu era deputado, já disse para o governador naquela época, olha, não crie taxa, não aumente tributo, que eu sou contra. Isso vale aqui para Blumenau também. Mas não foi só isso. É a forma como veio, né, o aumento, no apagar das luzes, né, no crepúsculo do ano legislativo. E outra coisa que me questionei e que questiono e que vou cobrar isso permanentemente é por que esperar um ano para ver o rombo de 36 milhões. Imagine você na iniciativa privada. Você tem uma empresa, você coloca o administrador, esse administrador demora um ano para descobrir que você está quebrado, que
que você tem um rombo de 36 milhões, ele seria demitido imediatamente. Então, é com isso que eu não concordo. É possível até que fosse aceitar o aumento, desde que ele viesse acompanhado com uma proposta de recuperação do SAMAI. O que disse o SAMAI para reduzir a folha de pagamento? O que disse o SAMAI para enxugar a sua folha de pagamento? Onde está esse rombo? Quem foi o culpado? Quem foi, me desculpe a expressão, quem foi o ladrão até agora para existir esse rombo? Então, tinha que ter um jogo claro, tinha que ter um jogo aberto. E outra coisa, se eu fosse o prefeito, quando eu assumi o governo do município, eu chamaria a Câmara de Vereadores e dizia, eu preciso da ajuda de vocês, que o SAMAI está quebrado. Nós teríamos sido solidários, o povo teria sido solidário, que nós queremos um SAMAI que nos atenda, que dê água, principalmente nos momentos em que nós mais precisamos. Então, a questão de ser contra o aumento é essa circunstância, toda essa soma de fatores que fez com que eu achasse injusto não só o aumento, eu e outros colegas, mas a forma como esse aumento foi pedido. Vereador Cezassim, obrigado então pela presença, sempre uma satisfação tê-lo aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para poder falar sobre a atuação parlamentar e também outros trâmites da vida política do senhor. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Obrigado, vereador. Com o objetivo de discutir a localização da nova ponte do centro, no próximo dia 17 de março, segunda-feira, acontecerá uma audiência pública no auditório da Fundação Cultural de Blumenau, localizado na rua 15 de novembro, no centro da cidade. A audiência vai apresentar e avaliar e discutir estudos de impacto de vizinhança da nova ponte do centro. O encontro começa às 7 horas da noite e segue até às 10 horas da noite. O estudo está disponível para download na página da Secretaria Municipal de Planejamento, no site da Prefeitura de Blumenau, que aparece aí no seu vídeo. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Formatura militar marca as comemorações de 27 anos de instalação do 10º BPM em Blumenau. Dia Internacional das Mulheres é destaque na sessão ordinária desta quinta-feira. Isso e muito mais, ao 12h30, acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima semana.